No livro de Números, nós vamos para o capítulo 19, retomando a sequência da exposição bíblica. Números, capítulo 19. Todo o capítulo diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguei-la-eis a Eleazar, o sacerdote, este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com um dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial no lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto o cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo, mas se ao terceiro dia e ao 7º dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente no vaso. Um homem limpo tomará isopo, e o molhará naquela água, e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e 7º dias. Purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo o que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós mais uma vez na Tua presença
nos achegamos para ouvirmos a Tua voz, clamamos ao Senhor que fale conosco nessa manhã, que o Teu Espírito desvenda os nossos olhos, que o Evangelho da glória de Cristo seja manifestado nas letras e nas palavras e no texto da antiga aliança, porque era esse o Teu propósito na revelação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Certamente, irmãos, quando nós lidamos com um texto como esse, de características tão externas, cerimônias externas, né, nós temos dois caminhos para seguir, obviamente. Tem mais, mas dois caminhos básicos nós podíamos seguir. Um é esse de estabelecer um padrão apenas cerimonial externo como sendo algo que a igreja hoje ainda precisa praticar. Então, regras e simbolismos e coisas dessa natureza, que seria então aquilo que a igreja, ao praticar, produziria ou declararia alguém limpo ou purificado do seu pecado. Isso certamente, não é, foi muito usado, e ainda é muito usado, por igrejas, até mesmo a igreja católica até hoje, ela utiliza cerimônias externas para declarar a purificação de indivíduos. Mas, ora, esse aspecto bíblico, não é, ele aponta para um aspecto da revelação, que é a segunda maneira de abordar o texto, essa entendo-se a mais bíblica, que é essa e que lida com verdades que apontam para verdades superiores, isto é, verdades externas que apontam para verdades internas, aspectos visíveis que declaram verdades invisíveis, e isso não tem como objetivo, em hipótese alguma, estabelecer padrão ou regra de conduta para a igreja. Entretanto, os princípios dessa verdade devem ser aplicados na vida da igreja, objetivamente. Porque imagina que, nesse texto especificamente, nós estamos diante de um contexto de uma declaração da quantidade de pessoas que morrem. Essa é uma realidade humana. Só que, especificamente, no livro de Números, nós estamos saindo de uma narrativa, por exemplo, como a rebelião de Corá, em que milhares de pessoas foram mortas naquele dia, mas antes da rebelião de Corá, quando eles estavam indo para a terra prometida, os espias voltam trazendo incredulidade, dizendo que eles não poderão entrar. Deus então diz: vocês não vão entrar e vocês voltarão e morrerão no deserto. Então, há uma declaração que toda aquela geração morreria no deserto. Ora, como é que se lida com isso? Então, a lei, ela foi estabelecida para exatamente mostrar como Israel deveria lidar com essa problemática, a quantidade de pessoas que morreriam no caminho. Morre na tenda, morre no arraial, morre no campo, morre no santuário. Na rebelião de Corá, vários, num único dia, morreram. Ora, isso então nos ajuda a entender que aqui o Senhor está providenciando, não é, por sua graça, num contexto de morte, como nós devemos viver e como nós nos purificamos das contaminações. É claro que essas verdades aqui apontam para verdades espirituais, e isso nós vamos ver no decorrer da revelação, mas o texto, então, ele se divide em duas partes. Você pode voltar comigo para o capítulo 19 do livro de Números. Veja, do verso 1 ao 10 e do verso 11 até o final, você tem uma estrutura clara. Ora, do verso 1 ao 10, você vai ter aquilo que o sacerdote deve fazer. E do 11 em diante, especificamente a aplicação daquilo que foi ordenado para aqueles que tocam e se contaminam com os mortos. Ora, é interessante que nos capítulos anteriores, se você voltar comigo, por exemplo, no capítulo 18, não é, você vai ter deveres e direitos dos sacerdotes, depois dos levitas. Ora, o que está acontecendo aqui? Perceba que Deus lida com uma divisão muito clara da estrutura de Israel. Ora, você tem sacerdote, levitas e o povo. Essa é a estrutura em Israel. O que tinha acontecido? Houve uma rebelião, não é? E ali, nessa rebelião, se levantou a dúvida
se apenas o sacerdote e não os levitas deveriam cuidar das coisas internas de dentro do santuário, que Deus havia proibido aos levitas. Esse era um trabalho específico do sacerdote. Então, nessa rebelião contra aquilo que Deus havia ordenado, não é? Houve o juízo de Deus, uma quantidade imensa de pessoas morreram, e logo então Deus passa a dizer, no capítulo 17, ele fala acerca do bordão de Arão, mostrando que ele era o escolhido, e depois no 18, os deveres e direitos dos sacerdotes, os deveres e direitos dos levitas. E agora ele passa a falar do povo. Você entende? Então, agora ele está estruturando como a purificação se dá em cada um desses e como isso é uma realidade em cada etapa. O Senhor não tem um processo de purificação para um grupo, mas para todo o povo. Mesmo tendo uma distinção clara, o sacerdote, o levita e o povo passam por um processo de purificação. O capítulo 19, então, mesmo tratando acerca daquilo que o sacerdote deve fazer, o foco dele é no dia a dia, as pessoas que vivem e lidam com a morte, os que morrem ao seu lado. Como é que você lida com isso? E isso passa a ser, então, o foco do capítulo 19. Ora, perceba que o texto, irmãos, ele diz que isso é uma ordenança divina. Isso aqui não é algo distinto daquilo que vem sido falado por Deus. Verso 1 diz, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo. Então, essa é uma ordenança divina. Dize aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha. Esse é um elemento interessante, não é? Ora, você vai perceber que aqui ele não vai falar de sangue. Esse é um sacrifício que você não tem a informação sobre o sangue, especificamente. Há um detalhe sobre o sangue apenas no verso 4. Diz assim, Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. O sangue vai ter essa aplicação, purificação do tabernáculo. Mas o grande ponto é, por que essa novilha é vermelha? Não é? Entende que aí é uma associação com a cor, porque essa novilha vermelha, ela vai ser incinerada, ela vai ser queimada. Veja o texto, por favor, comigo. Essa novilha vermelha, ela é perfeita, sem defeito, não é? que não tem ainda levado jugo. Entrega-las a Eleazar, o sacerdote, este atirará para fora do arraial. Perceba, esse é o único sacrifício que é feito fora do arraial. Nós estamos lidando com impureza, então esse é o único que é feito fora do arraial. Perceba ainda, e será imolada diante dele. Eleazar tomará o sangue, diz o texto, com o dedo, aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. Tudo se queimará. Perceba que aqui o sangue envolvido na cor do animal, e isso é interessante porque o detalhe da cor, não é? É interessante, uma novilha vermelha, certo? Essa é específica e isso é pontual, não existe nenhum canto e nenhum outro sacrifício essa característica. Mas essa novilha vermelha, ela é perfeita, sem defeito e nunca carregou um fardo. Deve ser uma novilha bem jovem, e aí ela é imolada. Perceba, à vista dele será queimado o novilho. Verso 6, e o sacerdote, tomando o pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então, você imagina a cena, o animal é tirado, certo? Ele é morto, parte do sangue ele asperge sobre o santuário, não é? E sobre a tenda da congregação, e o resto é queimado. E aí ele acrescenta aquilo que é usado para purificar. Veja, Davi disse no Salmo 51, purifica-me e serei limpo. E ele chega a dizer, purifica-me com isopo. Essa imagem é uma característica própria da ideia de que aquilo era usado para limpar, para purificar. Veja que essa é uma imagem clara de que esse é um sacrifício que tem um papel distinto. Então, junto com o sangue,
junto com o sangue, ele joga esses elementos dentro dele, para que fique claro o seu papel. Acompanhe comigo, verso 7. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Ora, o que nos chama a atenção é que essa água ainda não é a água purificadora que ele vai usar. Era a água que purificava a roupa do sacerdote. Ninguém poderia entrar diante de Deus se não fosse purificado. Qualquer contaminação, qualquer impureza, o indivíduo era morto imediatamente. Mas, quando o texto descreve, veja o detalhe, o próprio sacerdote lavará suas vestes, ele será contaminado. Ele está fazendo o ritual do sacrifício. E ele terá que se lavar para poder entrar no santuário. E ele vai ser imundo até a tarde. Aí vem a sequência. Também o que a queimou, entenda, um é o sacerdote, o outro é que queima. O que a queimou lavará suas vestes com água. Perceba que a contaminação ela vem do sacerdote, daquele que pega para poder queimar, porque leva para fora do arraial, e esse vai queimá-lo lá fora. Esse que queima a novilho também é contaminado. Continue comigo. Ele contaminará suas vestes, ele também o que queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo. E imundo será até a tarde. Aí vem, no verso 9, a sequência. Esse já não pode mais trabalhar nesse processo. Vai ficar imundo. Aí vem o terceiro, verso 9. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Que coisa interessante. Vai vir um indivíduo, um homem limpo. Agora, veja no verso 10. Esse homem limpo que pega, o que vai acontecer com ele? O que apanhou a cinza da novilha, lavará as vestes e será imundo até a tarde. Você percebe? A contaminação, ela se dá em todos os níveis. Porque essa é uma oferta pelo pecado. Ora, o sacerdote é contaminado, o que matou fora do arraial é contaminado, o que queima é contaminado, o que pega as cinzas é contaminado. Todos têm que passar por um processo de purificação. E aí, veja o que ele diz, irmãos. Ele ajuntará a cinza da novilha, ela foi totalmente queimada, e a depositará fora do arraial no lugar limpo. E será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel. Perceba que aqui é para prover algo para a congregação. Esse sacrifício é para prover algo para a congregação. Aqui é um elemento importante, porque aqui é algo que é contínuo, não é algo que inicia o processo, mas é na caminhada, continuada. Isso será para a congregação. Continue. Para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Você entende aqui, irmãos, que o pecado, apesar de não ser citado aqui no texto até agora, porque não há um pecado descrito ainda. Por que a oferta pelo pecado? Porque qual é o salário do pecado? A morte. Nada mais descreve o pecado do que a morte. Isso contamina a todos. Nada mais descreve a clareza do pecado do que a morte. E se tira uma realidade da morte para mostrar quais as consequências do pecado. Contamina tudo e todos, do maior ao menor. Acompanhe o texto comigo ainda, por favor. No verso 11 ele diz, aí começa a descrever quando essa água purificadora será utilizada. Ele diz, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Então, ora, existem algumas razões para alguém ficar imundo 7 dias. Por exemplo, pegou num leproso, 7 dias. Né? Está com lepra, 7 dias. São específicas, essa data específica para algumas doenças ou enfermidades. Aqui, se ele tocar no morto, 7 dias, ele será imundo.
Acompanhe o texto. Ao terceiro dia e ao sétimo dia. Então ele passa por uma purificação dupla. Se purificará com esta água e será limpo. Mas ao terceiro dia e ao sétimo dia, se não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Está nele ainda a sua imundícia. Preste atenção que o texto, irmãos, ele mostra que a contaminação, além dela ser em todos os aspectos, do maior ao menor, ela mostra outra realidade dura acerca do pecado. Quando não tratado, ele tem um caráter pactual, isto é, ele contamina também o tabernáculo do Senhor. Ele não só contamina o indivíduo, ele contamina também o tabernáculo. Ele não contamina apenas a pessoa, mas ele contamina o corpo de Cristo. Ele não contamina apenas, um membro, mas ele contamina toda a igreja. Ele contamina o tabernáculo. Há um caráter corporativo estabelecido no pecado. Eu, como membro debaixo e dentro do pacto, eu não trato o meu pecado como sendo isolado. O meu pecado, ele é tratado dentro da realidade do corpo. Por isso, Deus providencia um meio contínuo de purificação. Um meio contínuo de purificação. Acompanhe comigo ainda, por favor, o texto. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Perceba que aí não é só tocar. Se você estiver na tenda, todo mundo está contaminado. Mas não apenas a tenda, e não apenas você, diz o texto. Também todo vaso aberto. Veja, você tem um vaso aberto, aqui o problema seria o mosquito, não é? O vaso aberto. Lá, o vaso aberto contamina. Se tiver aberto, ele é contaminado. Veja, todo vaso aberto sobre que não houver uma tampa amarrada será imundo. Ele contamina o indivíduo, ele contamina os objetos, os utensílios e contamina a tenda. Aí todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto, veja, você tem dentro de uma tenda e no campo aberto, a regra. No campo aberto, se você tocar no morto pela espada ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado. E sobre essa cinza, aí veio uma informação que não tinha sido dada antes, porão água corrente num vaso. Interessante. Você não vai pegar uma água parada e botar no vaso, você vai pegar uma água corrente, tirar dela e botar no vaso. Perceba que o que está sendo providenciado aqui é algo que continuamente será utilizado pelo povo de Deus na sua caminhada. Porque nós sempre vamos lidar com a morte. Isto é, nós sempre vamos ter que tratar com o pecado enquanto lidamos nessa vida, até entrarmos na terra prometida. Essa lógica começa a ficar clara, perceba na sequência do texto, quando diz assim, não é? Acompanhe comigo. Um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos ou em alguém que foi morto ou que faleceu ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o mundo ao 3º e o 7º dia, purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará as suas vestes, se banhará na água e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida,
é imundo. Isso lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água purificadora lavará suas vestes. Veja, até o indivíduo que pegou a água e purificou os outros, esse vai lavar suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. É contaminação em cima de contaminação. Tudo o que o imundo tocar também será imundo. E quem o tocar será imundo até a tarde. Tudo o que ele tocar será imundo até a tarde. Perceba, irmãos, que a provisão que Deus estabelece para o seu povo na caminhada para a terra prometida é assegurá-los de que no caminho a contaminação na morte, isto é, com o pecado, poderá destruí-los. E ele provê que o sangue do holocausto que foi derramado e que os purificou de todo o pecado, ele é aplicado dia a dia na vida, na caminhada, para a purificação do pecado. Essa é a sequência da caminhada. Mas antes disso, nós somos informados que isso é tão sério, o pecado é tão grave, e ele contamina de maneira tão profunda, que dentro da própria estrutura que Deus estabeleceu, a contaminação ela chega no sacerdote, ela chega no indivíduo que mata o animal fora do arraial, ela chega no indivíduo que toca no morto na tenda, ou está na tenda quando alguém morre, e ela contamina o indivíduo que está fora da tenda no campo e toca em alguma coisa morta. Contamina tudo e todos. Tudo é contaminado pelo pecado. Você percebe que Deus provê um sacrifício específico para esse trabalho, para essa purificação. Um sacrifício que nos ajuda primeiramente a entender que nenhum desses poderia de fato purificar o povo do pecado, porque todos, mesmo trabalhando para a purificação do outro, se contaminam com o pecado. Nenhum se livra da contaminação do pecado. O sacerdote, o indivíduo que vai matar o animal fora do arraial, o que lança, o que joga, o que vai aspergir, todos se contaminam, todos são contaminados, não há quem possa se livrar. Daí, perceba que isso é uma declaração bíblica inequívoca, que para o meu pecado ser tirado e para que eu não seja destruído por ele, Deus tem que providenciar um sacerdote que venha me livrar do pecado e que ele mesmo não se contamine com o pecado. De tal maneira como a Escritura descreve. Por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, o próprio Senhor, a própria declaração bíblica diz que era necessário um sacerdote que não fosse associado aos pecadores. Em que sentido? Ele fosse separado deles. Ele foi formado no ventre de Maria. Pelo Espírito, ele é chamado santo, santíssimo, sem pecado algum, a ponto de Hebreus, no capítulo 4, quando descreve a sua obra, diz que ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem cometer pecado. Ele nunca se contaminou com o pecado. Por isso, então, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Então, entenda que essa estrutura da antiga aliança, ela aponta para uma realidade extraordinária, mas, ao mesmo tempo, ela era temporária, passageira, falível, porque Deus estava falando de alguém superior. Que, de maneira assombrosa, ele mostra como isso funciona. Tinha uma moça morta, mandaram chamá-lo. Ele entra na casa, diz o texto. Ele toca no morto. Ao invés dele se contaminar, ela vive. Talita, levanta.
O sangue contaminava o indivíduo por 7 dias. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue e não parava, ela toca nele. E ao invés de contaminá-lo, ele a cura. Essa é a glória do Evangelho. O sacerdote que Deus providenciou para o seu povo, esse nunca se contaminou com o pecado, tendo vindo ele resgatar pecadores como eu e você. Ele nunca cometeu pecado. A glória desse sacerdote se revela na grandeza do seu ser. E ele então, de maneira poderosa, essa é a glória da justificação pela fé. Perceba lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, o Senhor diz: aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. Perceba, o que não conheceu o pecado, foi feito pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O meu pecado foi imputado a ele, e a justiça dele foi imputada a mim. Ele levou o meu pecado e nunca pecou. Ele levou o meu pecado e nunca se contaminou. De tal maneira que nós somos declarados justos, sendo ainda pecadores. Primeira grande maravilha é mostrar essa distinção entre o próprio trabalho dos sacerdotes e esse sacerdote manifestado pelo nosso Deus no Evangelho. Mas a segunda verdade aqui, que nos ajuda de modo muito claro a entender, é como que o sangue de Cristo ele é usado. Como é que nós usamos o sangue de Cristo? Para que nós usamos o sangue de Cristo? Qual é a utilidade do sangue de Cristo? Você percebe que, primeiro, a sua morte, ele nos livra da morte, que com o seu sangue ele nos purifica de uma vez por todas do pecado. Mas, ao mesmo tempo, esse sangue é usado na nossa caminhada, porque ele continuamente nos purifica do pecado, porque continuamente nós vamos tocar em mortos. Mas quando não utilizamos o sangue do Cordeiro corretamente, a nossa consciência destrói a nossa vida. E ela deforma nosso comportamento. E ela nos faz viver como quem não conhece o Senhor. Perceba como é utilizado. O sangue era aspergido sobre o tabernáculo, purificava o tabernáculo. A água era aspergida sobre o imundo e ele era purificado. Esses que o Cordeiro já tinha sido imolado por ele, aqueles que já tinha sido feito o sacrifício de holocausto por eles, e ele já tinha sido entregue por eles, o sangue é aplicado na vida do crente continuamente. No livro Dr. Mark Jones e Joe Bick, a Teologia Puritana, ele tem um capítulo lá sobre o sangue de Cristo e o uso na teologia puritana. É muito interessante. E esse é um tratado importante porque a Bíblia categoricamente nos ensina acerca disso, usando esse texto de número 19 para mostrar como usamos ele, como devemos usá-lo. Eu queria que você abrisse comigo a Escritura, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 9, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 9.
verso 11 em diante. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e veja o detalhe, e a cinza de uma novilha, e aqui ele está fazendo uma referência direta ao número 19, veja, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A cinza purificava externamente o homem. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Interessante pensarmos, irmãos, nessas verdades, porque por que a consciência aqui é trazida à tona, não é? Porque certamente o pecado ele contamina a nossa vida, mas ele é algo na alma, interno. Isso você não pode fugir dessa realidade. O Senhor não está nos ensinando a não toque nisso, não faça aquilo, não coma isso, porque você vai se contaminar. Não é essa a imagem que a Bíblia está nos ensinando. Lembre-se, quando você volta para a história da criação, e quando o pecado entra na história da humanidade, a condenação de Deus foi, se você comer do fruto dessa árvore, você certamente morrerá. Você percebe que a morte é uma realidade imediata ao pecado. Mas não foi a morte física a primeira a se manifestar, mas a consciência. Adão teve medo, teve vergonha, ele se escondeu. O pecado, ele fere a nossa consciência. Isso é tão claro que na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, verso 14 e 15, Paulo descreve declaradamente que até os gentios que não têm lei, quando andam de acordo com a lei, são julgados com a lei que está escrita no coração, isto é, a lei que foi revelada na criação. Há alguma lei no coração deles ainda. A consciência deles é ferida. Mesmo o indivíduo que não conhece a Deus, quando ele faz o que é errado, quando ele anda de modo contrário ao Evangelho ou à verdade do Senhor, praticando o que é mal, a sua consciência é ferida. Só que a consciência em si é uma grande bênção. Como já disse em um outro sermão, algum tempo atrás, a consciência, ela é uma bênção que Deus deixou apenas ao ser humano, porque nem os demônios, nem os animais têm. Os animais, eles não têm culpa por aquilo que fazem. Assim também, os demônios, eles praticam o mal e vivem para fazer o mal e não tem problema com a consciência. Agora Deus deu ao ser humano a habilidade, a graça de ter a consciência ferida pelo pecado. Só que o indivíduo, ele fere a consciência, ele danifica a consciência e ele vai tentar resolver esse problema de outra forma. Ele vai correr atrás de uma solução para que a consciência dele seja livre. Ele gosta de ouvir das pessoas que o que ele faz não é tão ruim assim. Daí Davi, como rei, quando depois do adultério, confessando o seu pecado, disse: contra ti somente pequei.
Calvino, comentando esse texto, diz: Davi não se satisfazia com um tapa nas costas, isto é, Davi não queria uma declaração apenas dos homens, dizendo: você é rei, fica tranquilo, você é poderoso, esquece isso, isso passa. Ele disse: não, eu pequei contra Deus. Ele é quem vai dar a paz à minha alma. E de maneira impressionante, no próprio Salmo 51, ele se desmonta, se tornando nada. Impressionante. Ele diz: eu não sou apenas adúltero, eu nasci em pecado. Você percebe que ele diz: eu não apenas me contaminei com isso, eu tenho uma fonte de pecado em mim, o meu coração é iníquo. E aí ele ora a Deus. E usa um verbo que só Deus é o sujeito desse verbo em todo o Antigo Testamento. O verbo criar. Cria. É o mesmo verbo usado para a criação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Cria em mim. Senhor, não há nada que eu faça. Não há nada que eu realize. Cria em mim um coração puro. O que mais pode libertar a consciência de um homem? Veja o que é que a consciência faz. Veja lá no texto, por favor, ainda no livro do Salmo 32, famoso texto nosso, conhecido. Por favor, abra sua Bíblia comigo, Salmo 32, apenas os primeiros versos. Veja o que diz Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, enquanto calei os meus pecados. Perceba que linguagem. Enquanto a minha consciência foi calada, enquanto eu tentei resolver internamente o meu pecado, enquanto eu tentei encontrar uma solução que eu mesmo arranjei, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todo dia. A consciência, ela é avassaladora, ela arranca a paz do homem. Ela tira a paz do homem. Verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Agora veja, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Eu não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Que solução para a minha consciência, a angústia da minha alma está no sangue do Cordeiro. Perceba que era essa uma preocupação paulina, irmãos, em todo canto na Escritura, não é? Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 24, verso 16, não é? Ele diz: eu mesmo me exercito para que tenha minha consciência livre de ofensa para com Deus e para com os homens. Ele diz, perceba, eu exercito, eu luto para que a minha consciência seja livre de culpa para com Deus e os homens. Eu faço uso da água purificadora constantemente, porque a água purificadora, que é o sangue de Cristo, é ela que purifica a minha consciência. Eu toco em mortos, eu vivo no meio de mortos. A morte é uma realidade dentro de mim. Eu me contamino. O meu olhar, o meu falar, o meu pensar
Eu ando no mundo de mortos. E como eu não me contamino com o sangue do Deus que vive eternamente. Veja, essa é a lógica de Paulo, do autor da carta aos Hebreus, que diz: nós abandonamos as obras mortas e seguimos ao Deus vivo, que se tornou homem e morreu pelos nossos pecados, para nos livrar da culpa. Não apenas esse texto, mas uma sequência grande de textos, irmãos. Você pode ver Romanos 2,15, é uma lógica que Paulo segue na sua vida, né? Ele diz que mostra a obra da lei escrita nos corações, a sua consciência testemunhando, e os seus pensamentos acusando. Ele está se referindo aos gentios, veja, ele diz, a consciência deles. Ainda, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, ele diz: pois a nossa alegria é esta, o testemunho da nossa consciência, de que em simplicidade e em piedade sincera, não em sabedoria humana, mas na graça de Deus, nós temos andado nesse mundo, e mais abundantemente em relação aos irmãos. Eu tenho a minha consciência tranquila. Como eu tenho minha consciência tranquila? Como eu posso ter uma consciência tranquila? Se o sangue, se a água purificadora, se a cinza que apontava no Antigo Testamento, se o sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. Não apenas no texto de Hebreus 9,14, mas eu quero que vocês leiam comigo. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 a 10, por favor. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Interessante o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós, os que já estamos em Cristo. Filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não se contaminem com a morte, mas se alguém se contaminar com a morte, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas qual é exatamente o grande problema quando nós não, na nossa vida particular, pessoal, nós não buscamos viver assim? Quantos danos na nossa alma, irmãos? Comportamento, na vida, consciência ferida. Porque nós não lavamos a nossa consciência continuamente com o sangue do Cordeiro, purificando-nos de todo pecado. William Perkins, um puritano, certa vez disse:
Sim, Cristo Jesus morreu de uma vez por todos os nossos pecados. Mas como nós não poderíamos receber tudo de uma única vez, Ele nos dá todo dia do seu perdão e da sua graça. É interessante pensar como, por exemplo, na primeira carta de João, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, Paulo diz aos da igreja de Corinto, aos que são santificados em Cristo, chamados para ser santos. Veja, os que já foram santificados, plenamente salvos nele, e que foram chamados para ser santos. Você percebe? Nós fomos perdoados de uma vez por todas e somos chamados a confessar os nossos pecados. Você percebe que confessar os pecados é um privilégio do que foi perdoado verdadeiramente. Sim, Cristo morreu por todos os meus pecados. Nenhum deles escapa ao sacrifício dele. Thomas Boston disse: se Cristo por acaso não morreu por um determinado pecado meu, seja ele qual for, esse pecado me lançará no inferno com certeza, porque eu não poderei entrar diante dele se não tiver sido purificado de todo o pecado. Ele morreu pelos meus pecados do passado, do presente e do futuro. Mas a grande bênção é, você percebe que na nossa caminhada, quando nós quebramos a lei do Senhor, quando ferimos ao outro, quando não fazemos o que o Senhor manda, a nossa consciência é ferida. E isso, quando não tratado à luz do sacrifício de Cristo, à luz do sangue do Cordeiro, isso destrói a nossa vida. Isso contamina a igreja. E esse é um papel, veja, que o papel que foi dado àquela liderança, né, ao sacerdote, era purificar. E esse é o papel da liderança da igreja. Não só zelar por sua própria pureza e santidade de vida, mas também purificar e zelar pela pureza da igreja. Por isso que a disciplina é uma forma de dizer categoricamente que a impureza precisa sair do meio da igreja. Para que haja santidade de vida. É por isso que, e aí eu encerro a mensagem, o Evangelho de João narra a história que pode nos ajudar a entender toda essa verdade aqui apresentada. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, então Pedro se aproxima de Cristo e diz: eu que deveria lavar os teus pés, tu lavas os meus pés, Senhor. Então Jesus disse: Pedro, aquele que eu não lavar, que eu não purificar, esse não tem parte no meu reino. Pedro disse: Senhor, então me lava todo de cima a baixo. Pedro sempre exagerado: me lava todo, Senhor. Aí Jesus disse: Pedro, mas aquele que já foi lavado não precisa se lavar de novo. Existem poeiras que são acumuladas no pé. Você tem que limpar todo dia. Se você não limpa, ela se acumula, ela destrói você. Você precisa purificar-se todo dia, confessando ao Senhor os seus pecados todo dia, confessando uns aos outros os seus pecados, socorrendo uns aos outros. Se assim fizermos, nós entendemos exatamente o que esse texto de Números nos ensina. Não haverá contaminação na casa
na nossa tenda, no campo e no tabernáculo. Porque somos purificados pela água purificadora que é o sangue do Cordeiro. Mas você, nessa manhã, que não conhece a Cristo e é devastado pela crise de consciência, você precisa conhecer o único que pode perdoar o teu pecado verdadeiramente. Porque só Ele pode perdoar o pecado. Porque Ele foi aquele a quem você ofendeu. E Ele é o único que pode perdoar o teu pecado. E purificar a tua consciência. E lavar o teu coração. E te fazer novo. Venha a Cristo. Lave as tuas roupas no sangue do Cordeiro. Lave a tua consciência no sangue do Cordeiro. Ele é poderoso para te restaurar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa manhã e pela oportunidade e privilégio que temos de refletir sobre a glória do Evangelho na tua lei. E assim, ó Deus, amarmos mais ainda ao Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, que purifica e que limpa a nossa alma de todo pecado. E limpa a nossa consciência de todo mal. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.